Meus amados, nós estamos fazendo a exposição do texto de Hebreus aos domingos à noite e como eu tenho dito para vocês, essa carta foi escrita para socorrer os irmãos. Eles estavam sendo trucidados pela perseguição que o imperador romano havia imposto injustamente aos nossos irmãos. Nessa perseguição, volto a repetir, e morrem o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Eles foram martirizados nessa perseguição. Além do maltrato que os nossos irmãos estavam vivendo, passando algo muito que desumano, eles estavam recebendo isso da parte do imperador e vocês sabem, como de praxe, sempre os falsos mestres aproveitam dos momentos de fragilidade para inocular o seu veneno no coração das pessoas. Ali no primeiro século a gente vê isso acontecendo direto. Em todas as cartas praticamente você vê os escritores sagrados falando e repreendendo esta ação dos falsos mestres. E eles estavam dizendo que a única forma de nossos irmãos sobreviverem a tal perseguição atroz seria negar a fé em Jesus Cristo, abraçar de volta o judaísmo, e quando os perseguidores chegassem eles diriam: não somos cristãos, nós somos judaizantes, nós somos da seita dos fariseus, e aí seriam livres. Era a proposta que eles estavam dando aos nossos irmãos. O autor é levantado por Deus para frear também isso, frear o desânimo, a falta de esperança em viver em um mundo tão hostil que eles estavam atravessando, e irmãos sendo mortos brutalmente, e também aqueles que estavam fazendo-os ou tentando fazê-los regressar da fé em Cristo Jesus para o judaísmo. Essa carta ela vai incentivar os irmãos a romperem e a vencerem os seus desafios diante da grande barbárie, mas também ela vai fortalecer a imagem de Cristo no coração dos nossos irmãos. Então, expor Hebreus é olhar para Cristo, é ver em Cristo as nuances do nosso Salvador, do nosso Redentor, tudo o que Ele é. Então, se a fé é em Cristo, o autor sagrado se dedica em desempacotar, ele se dedica em desembrulhar ou debulhar realmente quem é a pessoa de Cristo, para que os nossos irmãos tenham esta fé restaurada. Para nós é uma grande bênção esta carta, porque a gente começa a ter uma percepção de Cristo em uma faceta gloriosa, no sentido de tudo que Ele é para nós. Tem sido muito bom. Em Filipenses capítulo 1, versículo 28, Paulo disse assim: em quem nada mais estáis tímidos, nem pelos adversários, pois é que para eles prova evidentemente que é perdição que nós cremos, e para outros é a salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crer nele. Ou seja, Hebreus também comunica essa realidade aqui. Sofrer também é uma vocação para os cristãos. E eles precisariam entender que os sofrimentos que estavam passando iriam fazê-los conhecer mais de Cristo. A provação que eles estavam sendo subsistindo ali deveria fazê-los conhecer mais a Cristo. Embora fosse loucura para aqueles que não crescem, para eles era a riqueza e a coroa de glória. E justamente no sermão passado nós vimos aqui o autor falar sobre duas coroas. E eu mostrei para vocês aqui que essa primeira coroa que ele estava dizendo foi quando o homem foi criado, imagem e semelhança de Deus, recebeu de Deus toda a graça para que fosse a representação perfeita de Deus na terra, e assim ele foi, até que o pecado chegasse ao seu coração, até quando ele teve a sua natureza contaminada pelo pecado. E aí a sua autoridade de liderança, de governar o mundo, foi usurpada pelo diabo, pelo inimigo de nossas almas. E considerável parte desse governo e de domínio que o homem tinha na sua totalidade no mundo foi entregue ao inimigo das nossas almas. E este maligno fez com que todo o mundo perecesse. E o mundo jaz de fato no maligno. O que o autor foi mostrando para nós?
que há um plano eterno de Deus, desde a eternidade, para que o homem seja restaurado, regenerado, ele volte a essa categoria que ele jamais deveria perder. E nessa segunda, nessa ordem de restauração, há uma segunda coroa aí. E eu mostrei para vocês que não era aquela coroa de espinhos que foram colocados na cabeça de Cristo e que era a humilhação diante daquela humanidade, mas era a coroa da glória que o nosso Senhor Jesus reaveu quando, depois da sua humilhação e morte na cruz, ascendeu aos céus, glorioso, e de lá ele voltará para implantar o seu reino milenar, e enfim o homem terá restaurada esta coroa que jamais deveria ter saído de sua cabeça, quando nós governaremos o mundo com Cristo Jesus. É a esperança que nós temos, um governo milenar, e nós viveremos com o nosso Cristo, com o nosso Senhor. E no sermão de hoje, meus irmãos, o autor vai continuar falando sobre essa obra redentora de Cristo. E o tema que eu chamei para esta nossa reflexão é conduzindo muitos filhos para a glória. O autor vai mostrar aqui que Deus constituiu Jesus Cristo como o líder que conduzirá muitos filhos para o céu. Quantos são filhos de Deus aqui essa noite? Pode levantar a mão. Isso. Por que você é filho de Deus? Você é filho de Deus porque você é uma boa pessoa? Você é filho de Deus porque você tem bons atos? Você nasceu filho de Deus? Isso. Somos criaturas. Todos os homens são criaturas de Deus. Mas algumas dessas criaturas, Deus deu a graça de fazê-los filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Nós não éramos filhos, nós hoje somos filhos, pela fé em Cristo Jesus. Mas essa verdade, irmãos, ainda é muito confusa no mundo. Geralmente a gente vê as pessoas no mundo falando: fulano é filho de Deus. Fulano também merece porque ele é filho de Deus, ele é criatura, ele é filho de Deus. As pessoas misturam criatura com filho de Deus. Mas filho de Deus não são todos os homens, infelizmente não são todos os homens. Filhos de Deus são aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Se você ainda não foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo, você ainda não é filho de Deus. Mas o Evangelho te chama para essa lavagem, né? Te chama para essa realidade, para você deixar de ser apenas criatura e passar a ser filho de Deus. Vamos abrir Hebreus capítulo 2, versículo 10 em diante. Vamos ficar de pé para a gente fazer essa leitura juntos, irmãos? Nós só somos filhos por causa de Jesus. Se não fosse Jesus, nós não seríamos filhos de Deus. Não teria como ser. Porque convinha que aquele que por cuja... Vou ler novamente. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar de filhos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantarei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos de Deus, e os filhos que Deus me deu, visto que, pois, os filhos têm participação comum na carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todo aquele que, pelo pavor da morte, estava sujeito à escravidão por toda a vida, pois
ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que todas as coisas se tornassem semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, e é poderoso para socorrer os que são tentados. Senhor, eis a tua palavra. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor, e receber a tua instrução. Nos fale, Pai, porque somos carentes. Nós não viemos aqui para ouvir o homem. Não posso, Senhor, falar de mim mesmo, porque de mim mesmo não haverá edificação no meio do teu povo. Toda vez que a tua palavra se abre, o motivo é a glorificação do nome de Cristo. Nós desejamos, Senhor, que na simplicidade da exposição haja edificação no meio do teu povo. Que o povo seja conformado à imagem de Jesus. Permita, Senhor, que os meus irmãos recebam as nuances de Cristo. No nome do Senhor eu oro. Amém. Podem sentar, amados. O autor vai mostrar que a redenção não foi aleatória. Teve um plano. Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus que planejou as coisas. E Ele também planejou a salvação. A salvação não foi uma coisa, meus irmãos, que teve que ter tido arrumada de qualquer maneira. Como alguém está construindo e não mediu, não fez aquela medição daquele material que iria se aplicar àquela obra e agora tem que encontrar uma solução às pressas. Salvação e a redenção não foi assim. Ela foi um planejamento de Deus desde a eternidade. Então, para muitos, parece que o pecado chegou no mundo, destruiu o homem e agora Deus vai ter que rebolar para poder resolver o problema. Não. Deus já havia decretado todas as coisas. Desde a queda, a restauração do homem, sem tirar a responsabilidade humana. Mas a gloriosa redenção de Deus é o fato de que Ele, sabendo que os homens teriam um coração perverso, Ele já proveu o Cordeiro antes da fundação do mundo, para ser o nosso resgate, ser a nossa salvação. E o texto no versículo 10 diz assim: porque convinha que aquele cujo causa, e porque todas as coisas existem, quem é este? É Deus, ele está falando do Pai, conduzisse muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Quem é que deveria ser aperfeiçoado por grandes sofrimentos? Jesus Cristo, que é o autor da salvação daqueles que creem. O que está sendo dito aqui aos nossos irmãos é magnífico. Por quê? Deus Pai, Criador e sustentador de todas as coisas, aprove desde a eternidade, em sua eterna sabedoria, tão apropriadamente e de forma muito adequada, meus irmãos. Ele resolveu que o Filho unigênito viria a este mundo, se tornaria, viveria como um de nós, para que ele pudesse, e por meio dele pudéssemos herdar a grande salvação. Então foi apropriado a Deus desde a eternidade que o Filho fosse o objeto da redenção. O Filho unigênito porque a gente já sabe, porque não existe ninguém fora da Trindade que possua a mesma essência. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais. São um só, na verdade, né? São um só. Então não existia outra criação, não existia outro ser que pudesse ser o sacrifício perfeito, que poderia fazer essa operação, perdoar os nossos pecados, morrer por nós, se não fosse alguém perfeito. Tinha que ser alguém da Trindade. E o Filho se colocou para ser esta
pessoa que assumiria a humanidade, morreria por nós e assim nos resgataria, conduzindo muitos filhos à glória e a aperfeiçoar-se por meio do sofrimento. O autor da salvação deles é o autor dizendo que o nosso Salvador precisaria ser aperfeiçoado. Isso parece um pouco estranho, mas não é estranho. Por que ele precisaria ser aperfeiçoado, uma vez que ele é perfeito? Uma vez que não há pecado nenhum nele? Obviamente, este sofrimento que se abateria sobre o Filho de Deus e este aperfeiçoamento que ele precisaria provar não está na escala de imperfeição para caminho de perfeição. Este sofrimento que lhe abateria justamente por assumir os pecados da humanidade. E esse aperfeiçoamento implica, uma vez que ele, sendo homem, aprenderia a padecer e a sofrer como cada um de nós. Então, em justa medida, o autor está dizendo: o Filho de Deus, o Verbo eterno, se fez homem e habitou entre nós. Assumiu a humanidade e foi aperfeiçoado, ou seja, ele padeceu, ele provou os sofrimentos, ele sabe o que é fome, ele sabe o que é escassez, ele sabe o que é perseguição, ele sabe o que é ser hostilizado, ele sabe muito bem as dores que cada um de vocês estão passando, ele sabe o que é ter medo, ele sabe o que é ter insegurança, ele sabe o que é ser traído. Então o Filho de Deus, em sua natureza humana, foi aperfeiçoado nisso. Em sua humanidade provou estas coisas, para que ele pudesse ser o Cordeiro perfeito de Deus e ser imolado numa cruz para ser a salvação de todo aquele que nele crê. Como em Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Então, se alguém lhe perguntar quando foi que isso foi decidido, foi no campo da eternidade. A gente não pode mensurar tempo. De eternidade em eternidade, Cristo já é o Cordeiro morto, antes que houvesse mundo, antes que houvesse homem, antes que houvesse gente. O que está sendo comunicado para os nossos irmãos é que o Filho de Deus precisou ser feito homem, padecer os sofrimentos, e isso seria necessário para que ele fosse o perfeito Cordeiro, um Cordeiro provado e aprovado. Porque um Cordeiro, para ser a expiação do povo, não tinha que ter mancha, tinha que ser perfeito. E os homens sempre caíram em imperfeição, eles nunca conseguiram cumprir a justiça de Deus. Mas Jesus Cristo, sendo provado em todos esses sofrimentos, ele foi aprovado por Deus. Por isso ele é o homem perfeito para o sacrifício perfeito. Ele não pecou, ele não caiu. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7 ao versículo 21. Abram comigo. Versículo 7, depois a gente vai ler. Vou ler o versículo 7, depois versículo 18, 19 e 21, tá bom? 1 Pedro, capítulo 1. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação. Verso 18. Sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Resgatados da vossa vã maneira de viver, por causa da tradição que recebeste dos seus pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifesto neste tempo por amor de vocês. Então Jesus Cristo veio para ser esse cordeiro, porque Deus nos amou a este nível e a este ponto, meus irmãos,
para que nós pudéssemos ser purificados, para que você pudesse hoje ser feito filho de Deus e ser chamado filho de Deus. Precisou que um cordeiro santo, puro, viesse a este mundo, vivesse neste mundo, morresse neste mundo em nosso favor. E verso 21, e por ele crerdes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A nossa fé e a nossa esperança, o que nós temos hoje, o que nós esperamos, está em Deus pelo sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Deus Pai constituiu então o Filho, Jesus Cristo, como o agente executivo da redenção. Aquele que sofreria na carne e padeceria no nosso lugar. E isto ele fez desde a eternidade. Você viu aí nos textos que nós acabamos de ler. Deus fez o seu Filho, o justo Redentor eterno. Cristo é a perfeita obediência para o Pai. E em perfeita obediência, ele seguiu o caminho do sofrimento e tornou-se então o Cordeiro para a glória de Deus, em favor do nosso resgate. E ele fez isso em sujeição e em obediência. Ele não precisava fazer isso. Por que Jesus Cristo se tornou homem? Para que ele veio a este mundo? Para morrer em nosso lugar. Somente por isso. Ele não precisava padecer as coisas que ele padeceu. Mas ele escolheu vir a este mundo só para nos salvar. Porque esta seria a única forma, não teria outra forma. Aí a gente reflete, você que me ouve aqui, não há nada que você faça, não há nenhum esforço que você faça que te justifique diante de Deus. Todos os seus atos estão maculados. Todos os teus pensamentos estão derrotados. Toda a sua intenção, por melhor que seja, por mais boa que seja, tem a mácula e a presença do pecado. A única coisa que pode lhe cobrir e lhe tornar aceito diante de Deus é este sangue precioso que Pedro falou. De um cordeiro que desde a eternidade já foi morto para o resgate. Então você precisa fazer isso, o que o texto diz, colocar toda a sua esperança, colocar toda a sua subsistência no Cordeiro Santo de Deus, que é Jesus Cristo. É Ele que pode cobrir os seus pecados. É Ele que pode sarar as suas mazelas. E é Ele mesmo que foi o sacrifício, que perdoou os seus pecados e que te conduzirá para o céu. E você poderá ser feito filho de Deus a partir deste sacrifício, de crer nesse sacrifício. Não tem outra forma de ser filho de Deus, se não for se lavando no sangue de Jesus Cristo. Cristo é a perfeita obediência do Pai. Este aperfeiçoamento, o autor sagrado indica aqui no texto, mostra que os sofrimentos de Cristo, na sua humanidade santa e pura, abriu o caminho para a perfeição para os homens. Por que nós podemos ser aperfeiçoados hoje? Os nossos sofrimentos nos aperfeiçoam hoje. Os seus sofrimentos e as suas perseguições te aperfeiçoam hoje. É como que o autor sagrado estivesse dizendo para os seus filhos, para os seus irmãos: esta chama que vocês estão passando está purificando vocês e aperfeiçoando vocês, porque vocês estão cobertos pelo sangue de Cristo. Vocês estão cobertos pela vida, a nova vida em Jesus. E por isso vocês podem passar pelas provações e agora serem aperfeiçoados, como o Filho de Deus também foi aperfeiçoado um dia. Vocês não podem retroceder, não agora, jamais. Devem seguir até o fim, até o final, porque um dia este Cristo que morreu na cruz voltará para conduzir todos nós para a eternidade. O sangue de Cristo, irmãos, nos cobre. E é isso que distingue um filho de Deus neste mundo. Você não vê, mas você está coberto do sangue de Cristo. Do sangue precioso. E o que é o sangue precioso? É o plasma? Não, é a vida de Deus que lhe cobriu, uma vez que você creu no sacrifício dele na cruz. E o autor está comunicando aos nossos irmãos
vocês estão cobertos da vida de Cristo agora. Vocês não se pertencem mais a si mesmos. Você pertence àquele que morreu na cruz por você. E o selo é o Espírito Santo que habita em vocês, que dá força para que vocês continuem. Então, assim como os nossos irmãos lá sendo perseguidos, atroz perseguição, eles estavam selados com o Espírito Santo, eles estavam cobertos com o sangue de Cristo, e aquela perseguição estava aperfeiçoando eles como filhos de Deus. E hoje a perseguição que você atravessa, irmão, ou a dificuldade que você atravessa, ou a luta que você atravessa, tenha consciência de como um filho de Deus, coberto pelo sangue de Cristo, pela vida de Cristo, essas agruras que você atravessa lhe aperfeiçoam, lhe forma, lhe transforma. Então, por isso que a vida cristã, enquanto vivermos aqui, ela sempre vai atravessar por momentos de provações ou tentações, para o nosso aperfeiçoamento. E Jesus Cristo, homem, Deus, o Salvador perfeito, sem necessidade alguma de nada que seja associado a Ele. Você não precisa de nenhum elemento mais para confirmar a sua salvação, para confirmar sua filiação em Deus. Você não precisa provar com o seu exemplo próprio, você não precisa provar com o seu serviço, você não precisa provar ou fazer nada. A filiação foi feita pelo sacrifício do Cordeiro, pelo sacrifício de Cristo. E perfeitamente Ele nos conduzirá um dia para casa. Hoje você mora neste mundo e nós moramos neste mundo, mas esta casa não nos pertence. Este corpo que nós vivemos e habitamos, ele também será transformado e glorificado. E um dia voltaremos para casa. Os filhos voltarão para casa, conduzidos pelo irmão mais velho, por Jesus Cristo. Este aperfeiçoamento que o autor sagrado falou a respeito de Cristo, que se aplica aos seus irmãos, é o desejo que ele tem para que a fé seja robusta em meio às dificuldades. Então, irmãos, pensem assim também para que vocês atinjam o objetivo no meio das dificuldades que vocês atravessam, porque são muitas, irmãos, são muitas. E o texto diz aqui a expressão o autor da fé. Não é isso que a gente vê aqui? O autor da fé. O que vem a ser o autor da fé? Eu preciso chamar a atenção para vocês dessa expressão e especificamente para esse substantivo aqui, autor. Se você estiver aí com a sua Bíblia na versão ARA, olhe para ela aí, por favor, olhinhos no texto. Se for a revista Almeida atualizada, autor vai estar com a letra maiúscula. Você tem aí a ARA? Está com letra maiúscula? Aqui é ARA, né? Cadê? Cujos filhos, autor, tá vendo? É um substantivo, mas nessa condição aí, irmãos, ele está assumindo uma propriedade de nome próprio. Nessa condição. Então está se referindo a quem aí? Quem? Quem é o autor? Jesus Cristo é o autor. Ele está aqui falando assim. Mas no idioma do Novo Testamento, o que significa esta expressão, esse substantivo autor aqui, que está agindo como um nome próprio, se identificando Jesus Cristo? Está dizendo que ele é aquele que age como um príncipe, como um pioneiro, que assumiu a responsabilidade de conduzir pelo testemunho. É isso aqui. No idioma do Novo Testamento, quando os leitores, os nossos irmãos hebreus, colocaram os olhos e viram o nome autor, eles entendiam que esse escritor queria comunicar. Cristo se fez este pioneiro que, pelo seu exemplo e assumindo a responsabilidade, é que conduz pelo seu próprio testemunho. Então, a quem eles precisam ter os olhos fitos em meio às provas? Ao autor. Quem é o autor? Cristo Jesus. A quem nossos olhos precisam estar fitos no olho do furacão? Quem? Jesus Cristo. Se olharmos para o autor da nossa fé, e você, quando olhar para ele no meio da sua prova, e você, não,
o Senhor é aquele que assumiu o compromisso de me conduzir. E eu seguirei o teu exemplo, Senhor, porque tu padecestes maior prova do que eu padeço agora. Então, por causa do teu exemplo, que eu assumi como a minha fé, eu seguirei, olhando fitos para ti, e não desviarei o meu olhar, e não fracassarei na minha fé. Essa comunicação que o autor está falando aos seus irmãos é salvadora. É crucial, irmãos, no meio das dificuldades. É por isso que o autor sagrado está debulhando quem é Cristo, quem é Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus não apenas como um personagem histórico. Jesus tem que ser muito mais do que isso para nós. Ele tem que ser tudo isso que o autor está nos dizendo. Você tem que olhar e ver que Jesus Cristo foi aquele que veio do céu, que desde a eternidade havia um plano que ele assumiu ser o modelo exemplar. Ninguém poderia ser como ele. E ele disse: eu venho a este mundo, eu vou a este mundo e vou realizar perfeitamente em obediência, para que todos olhem para mim. O que Jesus disse um dia antes de ser erguido à cruz? Quando eu for levantado na cruz, atrairei muitos para mim. Quando nós olhamos para Cristo, irmãos, no meio das nossas lutas, nos sentimos fortalecidos, porque seguimos o seu exemplo. A NVT, ela capturou essa expressão desta frase, ela arrumou melhor, ela tornou isso mais próximo desta realidade. Eu vou ler aqui a versão NVT nesta frase, que foi escrita assim: aperfeiçoar-se por meio dos sofrimentos o autor da salvação. Isso foi escrito e foi traduzido na ARA assim, mas deixe-me ler na NVT, só para você, numa tradução mais dinâmica, ter uma percepção mais clara. Por isso que eu sempre digo, leiam os textos em versões separadas, diferentes, porque vai lançando luz para a gente para escutar a palavra. Ora, era apropriado, é assim que está lá na NVT, e era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, ele aqui você já sabe que é o Pai, tornasse o líder perfeito. Achei muito bonito isso aqui, o líder perfeito para conduzi-los. Conduzir quem? Os filhos, eu e você, à salvação. Então ele é o modelo exemplar, ele é o líder perfeito, ele é aquele pioneiro que a palavra autor diz que pelo seu exemplo nós seguimos. Agora, tanto aquele que é o Salvador, como aquele que vão sendo salvos, procedem do mesmo Deus. Tanto Cristo procede de Deus, Pai, quanto os que vão sendo salvos e vão se tornando filhos procedem de Deus. Os filhos de Deus procedem de Deus. Você pertence a Deus, sempre pertenceu a Deus. Antes mesmo da sua conversão, já estava escrito o seu nome no livro da vida. Quando alguém se converte, a gente diz assim, não é certo a gente dizer isso. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Não, o nome já está escrito lá antes da fundação do mundo. O seu nome já estava gravado neste livro de vida, porque você seria resgatado pelo sangue do Cordeiro. O diabo tentou tragar a sua vida, mas ele não teria poder, porque seu nome já estava gravado para a vida eterna. Você já estava destinado a ser filho de Deus, e ninguém poderia mudar essa realidade. Você já estava destinado para ser filho. Então, se você já estava destinado para ser filho, você também tem um caminho de provas para prosseguir. Você acha que ser filho é só ser bacana? Deus corrige os filhos que são dele, que ele ama. Ele fala, e a gente vai ver isso lá na frente, capítulo 5 em Hebreus. Filhos de Deus são chamados para ser repreendidos por ele. E não tem mais jeito, você está nesse barco comigo. Verso 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Ora, Cristo foi enviado pelo Pai, ele realizou a obra expiatória, verter o seu sangue para pagamento
Ele fez isso na cruz. E por isso ele se tornou o autor da salvação e justificador. E você está coberto pelo sangue de Cristo, pela vida de Cristo. Você é alguém justificado. Você está justificado. E os homens que vão sendo salvos, as pessoas que vão que o evangelho vai se apresentando para eles, isso só pode acontecer porque foi concedido por Deus. Como é que nós oramos para que novos filhos nasçam? Para que nós conheçamos novos filhos? Se todos já estão gravados, nós não sabemos quem são. Nós devemos orar assim: ó Pai, convence os corações daqueles que o Senhor destinou para a salvação. Aqueles que já estão escritos no nome, seu nome no livro da vida. Pode ser o seu pai, pode ser o seu filho, pode ser. E que pela fé seja mesmo. Não deixe de orar. Quem sabe um dia você se alegre em ver esta pessoa se tornando um filho de Deus que será conduzido para a vida eterna. Não deixe de orar. Não deixe de ter fé por isso. Abram, por favor, João capítulo 6, versículo 38 ao versículo 40. Vai elucidar um pouco mais essa questão de que Cristo procede de Deus e os filhos que vão sendo salvos procedem também de Deus. No verso 38 diz assim: porque eu desci do céu, eu vim de Deus, em outras palavras, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Jesus está dizendo: eu vim a este mundo, eu procedi de Deus, Pai, provando que Cristo aqui vem do Pai. E o verso 39: e a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, de todos aqueles que foram destinados a serem filhos. Ele não perderá nenhum deles. Por isso a gente não pode deixar de crer, de orar e de clamar, porque aquele que o Senhor escolheu para ser filho virá a Cristo em arrependimento e fé. Virá a Ele, nós não podemos deixar de orar. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. E de fato a vontade do Pai é que todo aquele que vir o Filho, que mirar o Filho, que contemplar o Filho, que o Filho se revelar para ele, creia nele e tenha a vida eterna, se torne filho de Deus, e eu o ressuscite no último dia. Os homens vão sendo salvos porque foram destinados para a salvação. E o autor da salvação é Cristo. E isso é maravilhoso. Os irmãos precisavam fazer esta conexão, eles precisavam entender isso. Não vem por esforço humano, não vem por esforço próprio, não vem por demérito próprio. Então, na hora da prova lá no fogo, os irmãos, por mais que eles resistissem, o mérito não está neles, o mérito não está em nós, o mérito está na cruz de Cristo, está no sacrifício do Cordeiro Santo de Deus. Abram aí, João capítulo 1, versículo 12 ao versículo 13. João capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 13. Mas a todos que creram nele e o receberam, o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes que não nasceram segundo a ordem natural, nem o resultado das paixões da vontade humana, mas nasceram de Deus. Só se torna filho de Deus quem nasce de Deus. Aquele que crê no Filho, e aí o Senhor lhe dá o direito de ser feito filho de Deus. E o verso lá em Hebreus diz: por isso é que ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. Por que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos? Porque nós já fomos destinados para a eterna salvação. E para ele é a maior alegria e privilégio nos chamar de irmãos. Você está vendo aqui no texto o autor sagrado dizendo que o nosso Senhor Jesus tem alegria, tem gozo de nos chamar de irmãos. Então é um privilégio para mim e para você. Precisamos ter essa consciência, meus irmãos. Veja agora o verso 12 e o verso 13. No verso 12 e o verso 13, o autor vai tomar emprestado o testemunho das Escrituras nos Salmos. Ele sempre está fazendo isso, a gente está percebendo isso sempre. Ele está
criando essa cadeia, sempre pegando textos do Velho Testamento para elucidar o que ele está falando, porque os leitores são hebreus, então ele vai buscar referência no livro que eles sempre liam. Ele vai buscar aqui no texto de Davi, no texto de Isaías, veja o verso 12. Dizendo aos meus irmãos, declararei o teu nome e cantarei louvores no meio da congregação. Isso aqui é o Salmos 22. A imagem aqui é Davi, em primeira instância, mas é um salmo messiânico, que já profetiza que Cristo já está fazendo isso em Davi e em seus servos anteriores, proclamando aqueles que são filhos de Deus na congregação dos santos, dos justos. Então, desde a eternidade, Cristo já declara estas coisas. Agora veja o verso 13. No verso 13, ele diz assim: eu porei nele a minha confiança. Isaías dizendo isso, em primeira instância. Eu porei nele a minha confiança. E ainda, Isaías também falando, Isaías 8, é a citação de Isaías 8. Eis aqui estou, eu e os filhos de Deus que me deu. Mostrando também que profeticamente, já em Isaías, Cristo já havia se apresentado para ser aquele que executaria a redenção e conduziria o povo santo para os céus. Então, isso aqui prova para eles que Cristo procede do Pai, os filhos procedem de Deus, e que desde a antiguidade dos seus antepassados, isso já era uma realidade que eles já liam, só que eles não conseguiam decodificar isso. Os judaizantes não conseguiam entender que em Davi aquilo já era Cristo, em Isaías isso já era Cristo, mas agora o autor sagrado está trazendo luz para eles. É desde o passado, é desde os nossos pais. Cristo já se apresentou para ser o nosso Redentor, para ser o nosso Salvador, aquele que vai nos conduzir. Veja o verso 14, irmãos. No verso 14, ele vai dizer aos nossos irmãos que o Senhor da glória se fez plenamente humano para salvá-los de um inimigo maior do que Nero. Porque o temor dos irmãos aqui era Nero, mas havia um inimigo maior que Nero. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne. O que é isso, participação comum na carne? Os filhos sou eu e você, não é isso? Sou eu e você, são os nossos irmãos. Temos participação comum na carne, ou seja, Cristo tem a mesma estrutura que nós. Ele se fez homem, como qualquer um de nós. Então temos participação na carne e sangue. Aí ele vai dizer, este também igualmente participou, se tornou homem, para que por sua morte destituísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo que dominava as pessoas, a humanidade, na escravidão, na escuridão da morte, e fazia com que os homens temessem, porque ele dominava as pessoas pela morte. O texto sagrado diz que Deus levantou Cristo e o fez como nós, como um de nós, assumiu a humanidade, morreu em nosso lugar e da sua morte derrotou o inimigo das nossas almas. Ele derrotou aquele que tinha o poder da morte. Então ele está comunicando aos irmãos, não temam a Nero, porque Deus já destruiu o maior inimigo do que Nero. Ele já destruiu na pessoa de Cristo Satanás, que dominava e que levava as pessoas à morte eterna. A morte eterna já não mais opera em nenhum de vocês. Então não tema Nero, que pode machucar o seu corpo. Antes tema aquele que pode levar corpo e alma para o inferno, que é o que Cristo já disse também. E aqui ele está mostrando que Jesus Cristo venceu a morte e venceu os inimigos das nossas almas e carregava homens que não podiam ser filhos, presos à escravidão da morte eterna. E Jesus Cristo quebrou, meus irmãos, esta algema que escravizava a humanidade, a algema da morte. Então, filhos de Deus não temem a morte. Filhos de Deus não morrerão eternamente. Filhos de Deus, quando tombam nesta vida, abrem os olhos na eternidade, na vida eterna.
Filhos de Deus aguardam o corpo ser restaurados. Filhos de Deus terão o corpo à semelhança de Cristo. Filhos de Deus terão os corpos recondicionados. Será aquilo que é impuro, aquilo que é danificado pelo pecado, restaurado para uma vida eterna. São as promessas que Deus dá aos filhos de Deus. O que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. E essa promessa nos aguarda. Verso 15, meus irmãos. No verso 15, o texto diz assim: e livrasse da morte, pelo pavor da morte, e livrasse todos aqueles que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A morte de Cristo quebrou as correntes que escravizavam os homens no medo da morte e colocou a nossa alma em vida e em liberdade. Cristo compartilhou a vida conosco para que nós pudéssemos compartilhar da sua vida eterna. Então os filhos podem ter vida eterna porque Cristo compartilhou esta vida conosco. Nós somos libertos. Então ele se identificou com a humanidade. Ele se identificou conosco, para que nós nos identificássemos com a sua salvação. Uma vez que na morte, na cruz, aquela crucificação, aquela morte violenta na cruz, para nós foi efeito de vitória e de ressurreição. A morte que parecia ser derrota para Cristo na cruz é a nossa vitória, é a nossa vida eterna. E a sua ressurreição, meus irmãos, é a entrada das portas para a vida eterna para nós. Porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. Verso 16. No verso 16, o autor vai dizer que o Salvador conduz agora os seus filhos e muitos irmãos aos céus. E ele não foi enviado para socorrer anjos, foi enviado para socorrer homens. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. O que é descendência de Abraão aqui? Primeiramente são os judeus, tá bom? Em primeira leitura são os judeus, porque o texto diz que ele veio para os seus. O texto de João, ele veio para o que era o seu, mas os seus os rejeitaram. Mas os filhos de Abraão são todos aqueles também, Paulo também diz que os filhos de Abraão são todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo não foi enviado para socorrer anjos, ele foi enviado para socorrer toda a humanidade que nele crê, seja judeus ou sejam gentios. Todos nós não somos judeus, somos gentios e fomos socorridos por Cristo, porque ele foi enviado para esse propósito. Então, esse fato aqui de que Jesus não foi enviado para socorrer anjos, pode tirar dúvida de alguém que possa ter. E aí, os anjos que caíram? Não tem nenhuma chance para eles? Eles não serão perdoados? Eles vão confessar seus pecados e vão ser perdoados? Não. Deus não proveu o Salvador para anjo nenhum. Quando o anjo caiu, o anjo se desfigurou, ele virou um ser maligno, foi selado aquela decisão dos anjos. Não há salvação para anjos. Deus não proveu salvação para anjos. Deus também não proveu salvação para os anjos que estão selados em santidade. Eles estão selados. Deus selou a decisão dos anjos caídos. Deus selou a decisão dos anjos que não caíram. Mas Deus socorreu a humanidade. Porque a humanidade ele comunicou sua imagem e semelhança. Então Cristo vem para nos dar o livramento. Nos tornar livres. É isso que o autor está dizendo aqui nessa expressão socorrer. Ele veio para dar o livramento. Ele vem para quebrar a corrente. Ele vem para nos pôr em liberdade, para tirar as nossas algemas. Ele veio socorrer aqueles que nunca conseguiriam se desvencilhar dessas correntes infernais. Então isso é graça e misericórdia. João capítulo 1, versículo 10 ao versículo 12. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o conheceu. Veio para o seu próprio povo e o seu próprio povo o rejeitou. Mas todos aqueles que creram e o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E por direito ele conduzirá todos à salvação.
levará todos salvos para a glória. Agora veja o verso 17 e 18. É dito mais uma vez aqui o real motivo do Verbo eterno se fazer comum de nós. Por isso, mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sacerdote, das coisas referentes a Deus, para fazer a propiciação dos nossos pecados. Então, a gente vê aqui que Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz, e ao mesmo tempo que ele é o sacrifício, ele também é aquele que entrega o sacrifício. Porque no passado o sacerdote levava o cordeiro, imolava o cordeiro e apresentava para Deus. Jesus Cristo é tanto o cordeiro imolado, santo e puro, como também ele é o sacerdote perfeito para apresentar o sacrifício perfeito. Então, diante de Deus, ele é todo misericordioso e ele é todo fidedigno. Toda a sua obra é fiel e misericordiosa. A sua obra na cruz é fiel e misericordiosa. A entrega do seu próprio corpo como sacrifício para Deus é plenamente fiel e plenamente absoluta. Ele é o nosso sacerdócio divino. Os homens tinham um sacerdote meramente humano, mas nós temos um sacerdote divino que nos socorre em meio às nossas aflições. E essa compreensão, meus irmãos, o que fim daria para os nossos irmãos em meio à perseguição? Primeiro, confiança. Eles sentiriam confiança no seu coração de que poderiam agora passar por todo e qualquer sofrimento, sabendo que Deus lhes daria o conforto por meio de Cristo Jesus. Eles estariam mais confortados no meio da perseguição. E também, não somente confiariam na obra de Cristo na cruz completamente, como também o seu ofício foi realizado completamente. Por meio do sacrifício e da entrega do seu próprio corpo, nós fomos reconciliados com Deus. Um filho de Deus é alguém reconciliado com Deus. Nós estávamos em dívidas, agora não. Agora estamos reconciliados com Deus. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer todos que são tentados. Você está sendo tentado por alguma coisa? Você está sendo provado por alguma coisa a abandonar a sua fé? O texto está mostrando para os nossos irmãos lá no primeiro século que Cristo veio a este mundo e também sofreu todas as tentações possíveis. E eu digo que ele sofreu as tentações nas suas maiores instâncias para provar que ele foi vitorioso e que nós também podemos terminar a nossa trajetória vitoriosos, mesmo sofrendo com ele. Amém? Deixa eu aplicar algo aqui para os irmãos. Cristo se identifica com os nossos sofrimentos. Então a imagem é essa aqui para os nossos irmãos lá, e a imagem é essa aqui para você. Ele se identifica com os nossos sofrimentos porque é homem como eu e você somos. Quando você chegar lá no céu, você vai encontrar Jesus Cristo homem. Você vai vê-lo corporealmente. Então ele se identifica com o nosso sofrimento, com o sofrimento que você está passando agora. Seja, irmão, qualquer um problema, aquele que eu posso julgar irrelevante. Ele se identifica e ele socorre. Ele socorre aquele que padece perseguição. Ele socorre aquele que está com ferida na alma. Ele socorre aquele que está sendo injustiçado. Ele socorre todos os seus filhos. Ele é o seu socorro bem presente na hora da sua angústia. O nosso Senhor Jesus socorre e nos levará para o céu. É lá no céu, meus irmãos, quando Ele nos conduzir para lá, é que não mais padeceremos essas aflições. Mas enquanto estivermos aqui, nós iremos ter que lidar com essas coisas. Mas Ele já nos deixou a sua graça, que nos sustenta no meio das nossas aflições. Nós poderemos passar por todas as penúrias possíveis, mas teremos convicção de que o conforto e o consolo vêm do nosso Senhor. O céu já foi garantido para nós. Já foi garantido para aquele que é filho de Deus, simplesmente porque nós cremos e não por nada que nós fizemos. Não é necessário fazer nada.
A nossa responsabilidade é permanecer firme, permanecer na fé, continuar crendo em Cristo. A nossa perseverança vai desenvolver a maturidade na fé, a maturidade cristã, mas a salvação já foi conquistada. Você não persiste para ser salvo, você persiste para ser amadurecido. Por isso que Deus lhe envia provas, por isso que Deus permite que lhe venham tentações, para que você seja aperfeiçoado e para que a sua vida possa fluir em maturidade. A salvação já foi nos dada e isso jamais será tirada. Quem foi feito filho de Deus jamais deixará de ser filho. Você não perde mais esta posição, porque ela foi conquistada pelos méritos do Salvador eterno e não pelo sentimento que você tenha, pelo um dia amargo que você passou, ou por simplesmente você acordar achando que você não está mais salvo. Não resulte a vida espiritual nessas coisas. Lembre, olhe para Cristo e siga o exemplo dele. Veja tudo que ele fez, tudo que ele é e o que ele está fazendo na sua vida e o que ele mais fará. E o destino que ele já determinou levar você para a glória eterna. Saber que Cristo sofreu e padeceu as nossas tentações é então enfrentar com coragem as dificuldades da vida. Se encoraje, se revista de força. Saiba que Cristo é o seu conforto. Não pare de lutar, não pare de acreditar que Deus está ao seu lado, lhe forjando para que você seja realmente um vitorioso em meio a todos os seus sofrimentos e tentações que são vastas. E eu encerro lendo 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não sobrevirão, ou não sobrevirá, não virá tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá, pelo seu poder, pela sua graça, não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Os nossos irmãos tinham que ter esse sentimento, nós também. Pelo contrário, o texto diz, juntamente com a tentação, ele proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, filhos, ergam a cabeça, nós estamos numa trajetória. E Deus não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Vamos seguir firmes até o dia que nos encontraremos no céu, na glória. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Como é bom saber que somos filhos, Senhor. Antes não tínhamos essa condição. Estávamos seguindo a nossa própria sorte de destruição. Mas o plano eterno da salvação, muito bem executado por Cristo, uma vez muito bem planejado pelo Pai, onde o Espírito Santo abriu nosso coração para entender que a obra de Cristo na cruz, crer na obra do sacrifício, é que nos convenceria, nos tornaria, nos converteria em filhos de Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio. Obrigado porque o Senhor não se envergonha, ó Senhor Jesus, de nos chamar de irmãos, porque nós somos destinados a esta sorte eterna. Que o Senhor nos sustente no dia da prova, no dia da perseguição, na hora da adversidade. Que nós possamos olhar o exemplo de Cristo e ver que Ele se colocou para ser aquele que nos guiaria no meio das provas até os céus. Obrigado, Senhor, porque esta carta foi luz para os nossos irmãos, alimentou a fé de muitos, restaurou muitos dos nossos irmãos e tem sido o alimento para a tua igreja ao longo de 2000 anos. Obrigado porque nós podemos agora perceber com mais clareza outras nuances do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nos fortalece. Que os filhos aqui jamais se esqueçam que pertencem a Cristo, que pertencem a Deus, que procedem de Deus, e que Cristo já lhes fizeram vitoriosos.
A vitória está no sangue do Cordeiro, está no sangue de Cristo. Obrigado, Senhor. Amém.